Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui a mais uma live stream da NBA Portugal. Hoje é uma hora diferente, né? Nós costumamos ser aqui um bocadinho mais vampiros, mais noturnos, mas hoje viemos aqui um bocadinho mais cedo, porque a convidada valia a pena e muito. Hoje temos aqui uma convidada muito especial. Tisha, muito obrigado por fazeres parte aqui do nosso podcast. É um orgulho, em nome de toda a equipa da NBA Portugal, ter-te aqui connosco para conversarmos hoje um bocadinho sobre basquetebol. Por isso, Pedro, eu sei que costumo começar as apresentações contigo, mas hoje as senhoras primeiro. À Tisha, vontade. muito bem-vinda, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite e é sempre um prazer falar de basquete, ainda por cima falar em português e falar da NBA e daquilo de tudo do que o basquete nos traz de bom, não é? Nem mais, muito obrigado, Completamente. Tisha, então por estares aqui a passar um bocadinho do teu dia connosco. Pedro, bem-vindo aqui a mais uma stream. Muito obrigado. Deixa-me já dizer que a malta que estiver aí no chat e que queira fazer uma pergunta ou assim, aproveite que depois também daremos essa oportunidade para a Tisha responder a alguma pergunta que vocês queiram ver respondida. Tisha, primeiro que tudo, pá, como é que é estar aí nos Estados Unidos para uma figueirense, né? Ou seja, como é que estás? Como é que está aí em termos também de pandemia? Está tudo mais calminho? Como é que está aí a vida nos Estados Unidos? Sim, eu pronto, já estou aqui nos Estados Unidos desde 94, quando vim para a Universidade do Old Dominion com uma bolsa de estudo e nunca mais me fui embora. Neste momento também tenho cidadania americana, portanto, mas já sou quase mais americana que portuguesa, mas Portugal vai sempre no coração, isso é que é o mais importante. Mas já me adaptei, é fácil, ainda por cima eu vivo em Miami, portanto, neste momento não vos quero dizer a temperatura que está lá fora. Pois, é melhor. Obrigado. mas está-se bem, está-se bem. E a pandemia, olha, sinceramente, eu deixei de ver as notícias porque acho que cria muita ansiedade que não é necessária e tenho cuidado com uso a máscara quando posso, estou totalmente vacinada e acho que já é a altura desta coisa se ir embora, não é? Podes crer. Nem mais, que já impactou demasiado a vida de toda a gente e mais particularmente do espetáculo que é a NBA, porque nós vimos como é que foi a situação da bolha, mas NBA e WNBA, tudo que envolva desporto sem público, falta ali uma peça importantíssima e que se viu bem essa diferença na altura da bolha. Bem, vamos avançar então aqui, se calhar, para abrir a conversa com uma primeira pergunta. Eu tenho aqui algumas perguntinhas que nós preparámos. Relembrar também o chat está. Podem sempre mandar aí as vossas perguntas. Então, olha, tu agora neste momento, já como estavas a ter, o basquete sempre fez parte da tua vida. No entanto, tu passaste de jogadora para agente. Uhum. Essa transição aconteceu de uma forma natural? Ou era algo que já pensavas na altura em que jogavas? Como é que isso tudo aconteceu? Sim, eu sabia que, pronto, uma pessoa não pode jogar para sempre, não é? Então, quando eu comecei a pensar em retirar-me, comecei a pensar o que é que eu posso fazer que me continue ligado ao basquete, que é o meu primeiro amor, não é? A minha primeira paixão, e que também possa dar e devolver aquilo que o basquete de alguma forma me deu. Eu sabia que não queria ser treinadora, então, por cima de jogar a base, eu fui quase treinadora a minha vida toda, não é? Vai para ali, faz isto, faz aquilo. Então, E já na altura te gostava? Ou seja, dentro do campo, sabias que essa missão que na altura tinhas que a cumprir, sabias que não condizia muito com a tua personalidade e querias evitar isso no futuro? O que eu queria mais era ter um bocadinho mais de liberdade, porque eu basicamente fiz muitos sacrifícios pessoais para ser jogadora de basquete. Eu jogava o ano inteiro na WNBA e depois na Europa, e uma pessoa perde muito tempo com a família, perde tempo de fazer coisas de férias, coisas banais que se calhar uma pessoa normal faz, e eu não tinha tempo porque estava tão focada em ser a melhor jogadora que eu pudesse ser. Então eu queria arranjar uma profissão que me desse um bocadinho mais de liberdade e então cada vez que eu pensava ser agente, ser uma mulher a representar mulheres, uma mulher que jogou e que pode dar conselhos por experiência, e também poder trabalhar em qualquer parte do mundo, porque desde que eu tenho o meu telefone e o meu computador eu posso fazer o meu trabalho. E então cada vez que eu pensava mais na ideia era uma coisa que me agradava, então comecei-me a preparar 2 anos antes de me retirar, e então quando me retirei a transição foi realmente foi simples, porque eu preparei-me antes, fiz o curso da FIBA, fui agenciada com a FIBA e também com a união da WNBA, que é a WNBPA, e então as coisas foram de uma maneira fáceis, por assim dizer. Então estou contente porque continuo a fazer o que gosto, continuo a ver jogos de basquete, continuo ligada ao basquete feminino e profissional, mas também tenho a minha liberdade de poder ir passar o Natal a Portugal e estar 2 meses com a minha família e fazer outras coisas que se calhar não tive o tempo de fazer quando jogava. E para ti, qual é que é o maior desafio
de hoje em dia ser uma agente de jogadores profissionais? Para ti, qual é que é aquela dificuldade que realmente vês na tua profissão hoje em dia? Há vários, mas honestamente acho que esta geração é um bocadinho diferente da minha. Eu quase nunca chateava o meu agente para nada, era só às vezes quando jogava na Europa e os clubes eram um bocadinho, pagavam tarde, já passavam 2 semanas do dia que tinham que pagar, então eu telefonava a dizer, epá, vê aí porque eles ainda não pagaram. Mas nestes dias, nos dias de hoje as coisas são completamente diferentes, também há uma coisa que eu não tive que lidar, que é a comunicação, que é as redes Os sociais. mídia, não é? Yeah. Então essas coisas trazem também, tu vês uma jogadora que tem um contrato com a Coca-Cola e dizes porque é que eu não tenho, ela tem, mas as coisas são muito mais expostas e então há muito mais competição, vamos lá, e às vezes é difícil nós sermos 100% honestas não é honestas, é dizer a verdade às jogadoras porque elas podem levar a mal com algumas coisas. Eu dou sempre o meu conselho por experiência e por as coisas que eu vivi. E neste momento acho que esta geração é um bocadinho diferente, então temos que caminhar com calma e dizer as coisas um bocadinho diferentes de como eu dizia. Sim, até é engraçado estás a falar disso porque nós falaste das redes sociais e as redes sociais tiveram uma explosão enorme em pouco espaço de tempo e isso influenciou de muito a maneira como estavas a dizer, a vida das pessoas é exposta e principalmente figuras públicas. hum, Isso depois também teve que haver um processo de aprendizagem também para ti, porquê? Porque na altura em que eras jogadora a realidade era outra completamente diferente e agora esta adaptação que tiveste de fazer, como tu estavas a dizer, por causa de haver outro tipo de exposição e é muito mais fácil, tu conseguiste comparar à pessoa do lado porque é mais fácil teres acesso aos números e a tudo isso. Hum, Tu sentes que hoje em dia existe essa competitividade a nível de que vai para além do jogo propriamente jogado, em que tu vês que as jogadoras se preocupam muito agora, como estavas a dizer também, que as jogadoras sabem que não vão jogar para sempre, e vês essa preocupação aumentar de que preparar um bom contrato publicitário, e tudo isso à volta de construir uma marca sobre o nome do jogador ou da jogadora. Sentes que agora isto é uma preocupação que se calhar antigamente não havia tanto? Sem dúvida. E eu acho que sim, que as jogadoras devem fazer isso e que devem tentar capitalizar em todas as coisas que podem capitalizar enquanto estão a jogar, não é? Só que para mim tem que se continuar a focar na coisa principal, que é ser jogadora de basquete. Se uma pessoa, um jogador, uma jogadora está mais preocupado com quantos seguidores tem no Instagram, em vez de estar preocupado se calhar com a porcentagem de lance livre dele ou dela, para mim é um problema, não é? E então acho que sim, que há oportunidades, há imensas oportunidades e cada um agora pode tratar da sua imagem pessoal através das suas contas das redes sociais, mas é importante também pôr um bom content, boas coisas para as pessoas verem, porque elas também têm crianças que as seguem, então eu também já tive discussões com minhas jogadoras, porque às vezes elas põem coisas que na minha opinião não são necessárias pôr e que criam um mau exemplo, como estar sempre na discoteca, ou a beber, ou a fumar, ou seja o que for, não é? Então eu digo, tu podes fazer isso tudo, mas não Não exponhas, divulgas. porque uma vez que o faças, a imagem de ti pode ser diferente, não é? Então, pronto, é diferente. Então, eu tenho que, como eu não sou só agente, eu sou mentora, tento dar conselhos de vida, não só conselhos de basquete. E isso é um bocadinho parte do meu trabalho. Sim, até porque o sucesso dentro de campo está sempre associado depois a oportunidades publicitárias, não é? Por isso, olha, temos aqui uma pergunta interessante que vai-te enviar de volta aos inícios, que é aqui o It's Magic pergunta de um fã de Santarém qual foi a melhor memória da passagem da União Desportiva de Santarém e depois do salto para o Old Dominion. Uh, a melhor memória foi ganhar o campeonato nacional naquela altura eram os Estrelas da Avenida, que é uma equipa que já não existe, e também ganhámos a Taça de Portugal, portanto são 2 campeonatos, 2 taças que nós ganhámos a jogar pela União de Santarém, que para mim foram importantes, que foi mesmo na altura antes de eu sair de Portugal para vir aos Estados Unidos, para exatamente começar a minha viagem americana na Universidade de Old Dominion. Portanto, o Santarém foi um clube, a União de Santarém naquela altura foi um clube que foi, mesmo o clube antes de eu vir para os Estados Unidos, e tenho boas memórias, e ganhar o campeonato e a taça foram excelentes. Quando vieste então para os Estados Unidos,
tu já vinhas, claro, com uma missão e já vinhas com esse objetivo de seres a melhor jogadora possível, mas esperavas conseguir alcançar o sucesso todo que alcançaste? Honestamente, não. Sim, o meu objetivo era sempre ser a melhor jogadora que eu pudesse ser. Eu não sabia o que é que isso significava, mas sabia que tinha que trabalhar imenso e também arriscar e dar passos no escuro que uma pessoa não sabe se vai ter sucesso. E o primeiro foi exatamente deixar tudo, deixar a família, deixar Portugal, a minha zona de conforto, não é? Onde eu sabia que podia ter sucesso, e vir para um país onde o basquete é outro mundo e se trabalha de uma maneira completamente diferente. Mas eu também sabia, se nunca deixasse Portugal, que a minha carreira se calhar não ia ser aquilo que pudesse ser. Então foi um passo no escuro, foi arriscar, e como se diz em português, quem não arrisca não petisca. E claro, agora olhando para trás eu sei que foi a melhor decisão da minha vida, mas na altura não foi fácil. E ter a minha família, os meus pais, que isto estamos a falar em 1994, não havia internet, não havia WhatsApp, não havia FaceTime, não havia Zoom, não havia nada disso, e então deixarem a filha partir para um país completamente estranho e tão longe, que a comunicação não era fácil, não foi fácil para eles, mas eles sabiam que eu ia atrás dos meus sonhos, e graças aos meus pais eu também tive a coragem de arriscar. Sim, e agora tu tocaste aí num assunto que a distância antigamente era maior, entre aspas, não é? Hum, Tu quando chegaste aos Estados Unidos, sentiste aqui uma barreira maior do que estavas à espera, ou tu já vinhas mentalmente preparada para algumas das diferenças que irias encontrar? Porque uma coisa é teoricamente, outra coisa é quando pisas finalmente o solo americano e vês que, ok, estou aqui, as coisas são assim. Sentiste assim muito impacto? Um bocadinho, mas eu tive a sorte e também empurrei um bocadinho para vir com duas colegas, não é? A primeira foi a Clarice Machanguana, que já jogava comigo em Santarém, e embora não sendo portuguesa, é moçambicana, fala português, e era uma pessoa que já não era só companheira de equipa, era uma amiga, e acho que é importante nós termos alguém que, quando nós temos os momentos maus, ou os dias maus, ou as horas más, que te dê aquele abraço que é preciso, e aquela força para... E no ano a seguir, em 95, veio a Mary Andrade, também portuguesa, que vocês devem conhecer com certeza. Sim, já tivemos o privilégio também de estar aqui à conversa com ela. E então ajudou muito, porque se calhar um dia que a Mary estava triste e tinha saudades de casa, eu ajudava, e nós compensávamos e ajudávamos uma à outra, e claro, não foi um mar Isso de foi rosas, importantíssimo na altura, não? não foi um mar de Imagino eu, rosas. não é? Havia dias que eu pensava o que é que eu estou aqui a fazer, não é? Mas eu Claro. sabia que os dias bons sempre se superpuseram aos maus, e então no fim eu sei que estava ali por um motivo, e então eu tentava me focar no objetivo que era acabar o curso, crescer como mulher e crescer como jogadora. Olha, o Gui está aqui no chat. Penso eu que é o Gui. Ele está a perguntar qual foi a reação dos americanos quando perceberam que vinhas de Portugal, que vinhas da Europa. Sentiste alguma barreira relativamente a esse tema de visto de fora? Bem, a primeira coisa é que muita gente nem sequer sabia onde é que era Portugal, e eu ficava chateada. Eu dizia assim: eu sou portuguesa, e eles: Portugal, é no Brasil. E eu assim: não. Sério? Muita gente pensava que era na América do Sul, muita gente pensava que era parte de Espanha, então essa foi a primeira barreira, foi ensinar aos americanos onde é que ficava Portugal. Geograficamente, vamos por partes, não é? Agora já toda a gente sabe, acho que o Ronaldo também ajudou muito nisso. Sim, sim. Yeah. Mas agora já toda a gente sabe, agora toda a gente quer ir visitar e viver em Portugal. Mas essa foi a primeira coisa. E depois também a perceberem-se que, embora se sendo portuguesa, eu até percebi umas coisas de basquete, não é? Porque toda a gente pensa que é um país, os que sabem, que é um país de futebol, mas afinal diziam, esta é portuguesa, mas até mandam uns toques. Então, mas a primeira barreira foi mesmo saber dizer aos americanos que Portugal é ali mesmo na Europa, é o primeiro país na Europa. Se tu saís de Nova Iorque, atravessares o Oceano Atlântico, é o primeiro país que se encontra. Bem, olha, e agora falando aqui de portugueses, fizemos história, não é? Neste draft, lógico que sabes de quem é que eu estou a falar. Estamos a falar do nosso Nemias, e tu estando aí, tendo uma grande ligação à cidade de Sacramento, como é que foi essa reação quando viste que o Nemias ia mesmo para Sacramento, e como é que viveste a noite do draft? Um bocadinho de déjà vu, não é? Porque foi exatamente também para a cidade que me escolheu, portanto eu sabia que ele vai estar em boas mãos. É uma cidade pacata, embora seja a capital da Califórnia, é uma cidade pacata que adora basquete, tem fãs incríveis,
E na altura que ele foi escolhido, naquela altura o Sacramento, os Kings não tinham muitos postos, jogadores da posição dele, portanto eu achei que fosse o lugar ideal para ele estar focado, para ele crescer como jogador e continuar a viver o seu sonho, e nós portugueses também atrás dele a viver o sonho por ele. E quero-vos mostrar a minha camisola que eu usei hoje. Espetáculo. Exatamente. Os reis de Sacramento. O rei e a rainha de Sacramento, que é o Nemias. Mas estou super contente por ele e acho que Portugal merece, que já estávamos já há tanto tempo à espera deste momento e finalmente temos um jogador na NBA, espero que seja o primeiro de muitos e que ele tenha uma carreira incrível. Acho que ele continua a subir, embora esteja também a jogar na G-League, acho que as coisas estão a correr bem. Sim, e acho que a malta de Sacramento já começou a perceber um bocadinho o poder do Nemias e de Portugal com a votação do All-Star. Ele sendo o jogador de Sacramento com mais votos, acho que começam a perceber que o Nemias tem aqui um grande público atrás dele e com vontade que ele vingue na NBA. Infelizmente depois os Sacramentos tiveram aqui uns moves que taparam aqui um bocadinho o nosso Nemias, mas a verdade é que o Nemias sempre que aparece na G-League parece que já está um passo à frente e que domina por completo a G-League. Só que agora aos poucos e poucos vamos ver então que oportunidades é que vão surgindo, mas tanto eu e o Pedro, que nós já falamos muito aqui sobre o Nemias, não temos dúvidas que assim que a porta se abrir, o Nemias está lá para agarrar a oportunidade e é uma questão de tempo para se afirmar na NBA, seja em Sacramento, depois seja noutra equipa qualquer. A gente não tem dúvida que o Nemias, com o trabalho que faz, terá ali a oportunidade mais tarde ou mais cedo. Olha, estão aqui já algumas perguntas. Aqui o Jax Sports Club pergunta que os desportos nos Estados Unidos lutam cada vez mais contra a disparidade entre atletas masculinos e femininos. Sentes que a igualdade no basquete está ao nível, por exemplo, o soccer, onde os Estados Unidos são uma potência mundial desportiva superior à masculina? Eu sei que isto também é uma luta tua, porque há uma grande disparidade a nível principalmente salarial entre a WNBA e a NBA, é completamente incomparável. Sim. Eu sei que tu és uma voz ativa para combater essa disparidade. Como é que tu vês então toda esta situação? Eu sinceramente tento não comparar, porque acho que também não é justo. A NBA faz agora 75 anos que começou, não é? A WNBA o ano passado celebrou 25 anos, portanto há 50 anos de diferença, e eu acho que o mais importante é que nós, as mulheres, continuamos a dar passos em frente, mesmo que sejam baby steps, não é? Mesmo que sejam pequeninos, que a gente continua a avançar para a frente. E nos últimos 2 anos conseguimos negociar um novo acordo entre a União de Jogadoras e a WNBA, onde nós conseguimos melhores condições para as jogadoras, não só salariais, mas outras coisas que eram importantes, como por exemplo uma jogadora engravidar, antes podia ser cortada e não receber o salário, neste momento já há uma lei que a protege, não é? Que protege. Exato, então isso é o mais importante, mas comparar a WNBA, principalmente em termos de salários, com a NBA também não é uma coisa justa em termos de expansão mundial que a NBA tem, comparada com a WNBA. Ainda não estamos lá, mas como eu disse, o importante é continuar a crescer. Acho que a WNBA cada ano continua a desenvolver-se e põe um produto, tem jogadoras incríveis. As finais, os playoffs, quando eu vou ver ao vivo, é uma sensação incrível ver um pavilhão cheio com 15 mil, 17 mil pessoas a verem um jogo feminino, mas ainda há muito para crescer e há muito para continuar a batalhar. O mais importante é que as companhias também continuem a investir no feminino, não só no basquete, mas nos outros desportos, porque eu acho que nós continuamos a crescer. Por acaso, eu queria falar um bocadinho disso contigo. Que principais diferenças é que tu vês relativamente à WNBA quando lá estavas, ou seja, de há uns anos atrás, comparativamente com o de hoje? Em termos de estilo de jogo, que diferenças é que tu consegues detectar se conseguires ver um jogo da WNBA 2022 comparativamente a, por exemplo, 2005, 2006, na altura em que Eu lá acho estavas? que é mais evidente é que qualquer equipa pode ganhar o campeonato. Acho que são 12 equipas na WNBA e acho que são todas super competitivas. Há as favoritas, mas, por exemplo, no ano passado o Chicago era uma equipa que acabou a época regular com 50-50, portanto tinha o mesmo número de derrotas que Com um recorde não muito chamativo, não é? E às vezes é quando uma equipa menos se espera, quando está no pico, também ter um bocadinho de sorte com lesões, porque é uma época bastante curta, então ter um bocadinho de sorte de não ter jogadoras principais lesionadas, mas também obter o pico da performance na altura exata, e foi isso que aconteceu com Chicago, mas
nós olhamos para esta época que está agora, que vai começar dentro de meses, e uma pessoa olha e não sabe. Seattle, Phoenix, Chicago, Nova York, há muitas equipas que se podem candidatar ao título, e se calhar quando eu jogava era sempre as Houston Comets ou as LA Sparks, e havia sempre ali, não havia esta competição que há agora, que também se vê na universidade. De antes era sempre o Connecticut a ganhar, e agora há muito mais Mas isso competitividade. que ganha é o espetáculo ganha com isso, a Liga ganha com isso, não é? Exatamente, portanto é uma coisa que eu gosto de ver, e também olhando para um roster da equipa, nós temos 12 jogadoras ou 11 jogadoras por equipa, e desde das 5 que estão a jogar, mas se calhar as 5 que estão no banco, se calhar dão cabo delas nos treinos, portanto há mais paridade, e acho que é uma grande coisa que o basquete feminino continua a crescer, e vê-se isso, e eu espero que dentro de alguns anos, se calhar para o ano, que a WNBA consiga adicionar mais 1, 2, 3, 4 equipas, porque é necessário, porque há muita gente que se calhar não consegue, muitas miúdas que têm valor suficiente para jogar na WNBA e não podem jogar porque não há espaço suficiente para... Pois, não há... Exato. Não há espaço para todas. Não há espaço para todas. Eu sei que nós já há uns tempos tivemos aqui algumas jogadoras portuguesas que estavam em bolsas de estudo nos Estados Unidos a tentar a sorte delas. Eu pergunto isto mesmo por desconhecimento. Tens alguma ideia do número dos jogadores e jogadores portugueses? Mas no teu caso, provavelmente, em termos femininos, conheces mais. Tens alguma ideia de quantas portuguesas atualmente estão a tentar a sua sorte nas colleges, mesmo nas universidades? Sim, há algumas, e é como eu digo, eu também tive um bocadinho de sorte, porque também para já é sair de Portugal e vir para uma universidade, e depois também ir para um sítio, para uma universidade, escolher a universidade certa, onde se consegue desenvolver, mas também ter minutos de qualidade, onde os olheiros te possam ver, para eventualmente teres a oportunidade de ser escolhida no draft, não é? Então isso se calhar é mais difícil, porque como eu disse, a competição é incrível, e há tantas universidades, e na WNBA há 3 rondas do draft, mas são só 36 pessoas, 36 jogadoras que vão ser escolhidas, e nem, às vezes, mesmo os 36 nem têm a oportunidade de chegar a um training camp, não é? Porque se calhar não... Estão cortadas até lá. Exatamente, porque só podem ir 15, então dependendo se algumas jogadoras vêm da Europa, que estão a jogar na Europa e chegam a tempo, se calhar a jogadora que foi escolhida em 27º lugar já não pode ir, porque não há espaço, não é? Então é isso que estamos a combater, e é isso que eu espero que daqui a alguns anos, espero que para breve consigamos adicionar algumas equipas à WNBA, para exatamente criar mais oportunidades, e para que estes sonhos destas jogadoras não morram tão cedo, não é? Sim, e agora eu vou pegar aqui na pergunta do Pedro, que fala que há cada vez mais seguidores em Portugal que seguem não só a NBA, mas como a WNBA, e nós vimos isso principalmente na altura do Nemias, em que o Twitter explodiu na noite do draft, e ainda algumas noites antes do draft já havia aqui um grande burburinho, em que muita gente mostrou o seu apoio ao Nemias e começou a acompanhar depois a NBA devido muito ao Nemias. Então, de que forma é que tu achas que este crescimento, este acompanhamento está derivado a que a própria comunicação social desvia um bocadinho os olhos do futebol, que ainda enche maioritariamente os nossos cantinhos desportivos? Até que ponto é que tu achas que a comunicação social pode ter um papel muito importante para divulgar mais do que o futebol? Sim, isso é importante. Acho que quando as pessoas abrem o Twitter ou o Instagram e se vê basquete por todos os lados, acho que chama, e o Nemias de certeza que teve muito a ver com isso, porque já toda a gente andava há muito tempo a rezar para que um português entrasse na NBA, e ele ter sido o primeiro, acho que abriu muito o coração dos portugueses para continuar a seguir a NBA e para ter esperanças que ele tenha sucesso, e eu vejo que mesmo nas minhas redes sociais muita gente escreve sobre a WNBA e sobre a NBA, e sei que nos meus tempos os portugueses muitas vezes ficavam acordados para ver os jogos ao vivo na Sport TV, e acho que isso é importantíssimo, e se calhar outro dia tinham que ir trabalhar, portanto eu sempre senti o carinho dos portugueses, e já agora aproveito para agradecer, sempre fui bastante acarinhada, e sei que
que as pessoas tinham muito orgulho em mim, e eu também sempre jogava com Portugal no coração para também devolver esse orgulho e às vezes o sacrifício que as pessoas faziam para estar de pé, acordadas a ver os meus jogos. E eu acho que continua a crescer e espero que continue a crescer. Se calhar nunca vamos chegar onde o futebol está, mas pelo menos que como a WNBA e como o desporto feminino, que a gente continue a andar para a frente e que haja cada vez mais amor pelo basquete em Portugal. É isso que nós todos queremos. Nem mais. Olha, vamos agora falar aqui um bocadinho sobre a altura em que ainda estavas no ativo e que ainda andavas a espalhar magia e passes aí pelos pavilhões. Temos aqui uma pergunta que se tinhas assim uma rivalidade especial, se havia aquela jogadora que sempre que sabias que ia jogar contra ela já mexia-te logo ali no teu interior. Se calhar havia várias, não é? Acho que a Diana Taurasi, que ainda hoje joga, porque é super competitiva, a Sue Bird, que é uma jogadora que também ainda joga e jogava também na minha posição, acho que talvez essas duas, mas eu era base, mas como era alta, muitas vezes eu não defendia as bases, não é? Eu defendia os extremos das outras equipas a maior parte das vezes. Então, não sei, mas acho que essas duas são as jogadoras que eu pensei imediatamente quando ouvi a pergunta, porque são as duas jogadoras que eu respeito imenso, ainda jogam na WNBA e ainda jogam ao mais alto nível e eu tenho bastante respeito por elas, mas são duas jogadoras que quando nós jogávamos umas contra as outras, que decididamente eu tinha extra motivação para jogar bem. Sim, e tu não achas que, porque nós muito se fala, neste caso mais virado para a NBA, muito se fala que o jogo ficou muito menos físico do que era antigamente e que há menos espaço de manobra para os jogadores, em que agora qualquer coisa quase é marcada uma falta técnica. Achas que a NBA está aqui se calhar a prender demasiado os jogadores, porque à mínima situação, uma troca de olhares, a apontar um dedo é o suficiente para uma falta técnica. No entanto, nós sabemos que estas rivalidades, e tu como jogador acabaste de dizer, estas rivalidades às vezes fazem com que os jogadores tenham aquele extra step de motivação que ajuda quando falta a energia, quando começa a cair a fadiga, é a energia do público, é toda a atmosfera e a própria rivalidade que tens com um jogador adversário que pode acontecer. Achas que se calhar fechamos aqui um bocadinho a porta a que haja tantas estas rivalidades e que os jogadores agora começam a focar-se cada vez mais neles próprios e menos nas rivalidades? É possível, e às vezes são regras que vêm de cima, não é? Ou da NBA ou da WNBA, e são regras que são dadas aos árbitros para tentarem controlar um bocadinho mais a situação. Portanto, não sei, eu também nunca fui muito de falar, era mais de fazer. Se olharmos para a Diana Taurasi, que é uma jogadora que de certeza que lidera a WNBA em faltas técnicas, ela está. Não se importa com nada, mesmo quais são as regras, ela vai dizer o que pensa, porque é uma jogadora também com sangue argentino e italiano, daquilo começa ali a ferver. Mas é verdade, que as jogadoras e os jogadores têm que se controlar um bocadinho mais, porque também pode muitas vezes afetar o resultado de um jogo, não é? Se um jogador ou é expulso ou por causa de lá uma técnica, os lances livres acabam por afetar o resultado final. Portanto, às vezes é saber como é que os árbitros vão levar o jogo, e então nós também, os jogadores, se controlarem-se um bocadinho mais para que consigam ganhar o jogo e ficarem concentrados. Olha, Pedro, eu sei que tens aí uma perguntinha sobre o Magic Johnson, vou deixar fazer essa. É verdade. Eu sei, e o chato fica agora a saber, para quem não sabe, que o Magic Johnson te trata por Magic Lady. Nós já queríamos perceber como é que foi esse encontro, porque eu sei que tu tinhas uma admiração enorme e tens com certeza uma admiração enorme pelo Magic Johnson. Como é que foi esse encontro, aquela primeira vez com que tu estás de caras ali com um dos melhores de sempre? Como é que foi encarares o Magic ali mesmo à tua frente? Foi num All-Star Game em Houston e foi o Carlos Barroca que me apresentou. Ele conta sempre esta história. Porque eu também tinha um cão labrador que se chamava Magic, então ele apresentou-me. Estava cheia de medo que ele dissesse isso, não é? E disse. Não, mas foi incrível, e para mim, claro, eu cresci a ver a NBA aos domingos, com o Carlos Barroca e o João Coutinho a comentarem os jogos. Era o único jogo da NBA que nós tínhamos na minha infância, não é? Que era aos domingos à tarde, e eu cresci a ver o Magic,
claro que também jogava à minha posição como base, e o Michael Jordan, que eram os meus ídolos. Eu, infelizmente, não podia seguir nenhuma liga feminina, portanto eu não tinha muitos ídolos femininos, os meus ídolos eram masculinos, que eram o Magic e o Michael, então quando eu tive a oportunidade de conhecer o Magic pela primeira vez, fiquei um bocadinho sem palavras, não é? Porque estava ali, e quando ele sabia quem eu era, exatamente, ele assim, sim, eu sei quem tu és a Lady Magic, eu assim, que o Magic já sabe quem é que eu sou. Então, mas sim, foi o Barroca, ele conta sempre essa história, que ele assim, Magic, eu tenho uma coisa para dizer, sabes que ela tem um cão e o cão dela se chama E tu logo, não era assim que eu estava a pensar conhecer o Magic Johnson, a falar sobre o meu cão. Para mim, a melhor coisa é quando tu conheces um ídolo e os pões tipo num pedestal, e eles são pessoas super normais. Como eu disse, ele via a WNBA, portanto ele sabia quem eu era e pôs-me super à vontade, então os nervos também se foram embora rapidamente. Ainda tive a oportunidade de sacar uma fotografia que ainda tenho com o Magic e com o Barroca, e é uma pessoa que eu sempre admirei como jogador, mas também como pessoa. Como homem. Tu, entretanto, tiveste mais outra possibilidade para conviveres com o Magic Johnson, ou foi só ali? Só mesmo, nunca fomos tomar um café juntos, nunca tínhamos falado muito, mas sim, às vezes encontrávamos, principalmente que eu costumava ir aos All-Star Game da NBA, muitas vezes nos cruzávamos e ele sempre... Vais agora neste fim de semana? Vais lá? Não vou, porque tenho coisas de trabalho, vou para a Atlanta para recrutar uma jogadora, portanto não vou estar em Cleveland, mas é sempre uma pessoa que, com aquele sorriso enorme que ele tem, que é incapaz de encandear um palácio, e sempre super simpático, então fazia-me sempre estar à vontade com ele. Isso é perigoso, conhecer às vezes os nossos ídolos pode ser perigoso devido ao defraudamento de expectativas, mas fico contente que não tenha acontecido. Olha, eu tenho aqui, o Rui está aqui a perguntar se apoias alguma equipa em específico, tanto na NBA como na WNBA. Não, da WNBA ainda menos, porque tenho muitas jogadoras que representam, portanto é capaz... É melhor não, sim. Nem podias dizer. Exato, então é sempre, e mesmo na NBA eu não tenho nenhuma equipa em especial que, claro, quando eu jogava em Sacramento eu adorava os Kings e tive muita pena deles nunca terem conseguido ganhar um título, porque eram uma equipa incrível quando eles tinham o Vlade, o Page, o Chris Webber, o Jason Williams, mas tiveram mesmo perto de ganhar um título e de ganhar aos Lakers e passarem às finais, mas nunca aconteceu. Mas agora sou super fã de jogadores e não exatamente de equipas, e mesmo na WNBA, onde eu estou sempre a torcer porque as minhas jogadoras joguem bem, mas não necessariamente por uma equipa. Quais é que são aqueles jogadores que... Desculpa, Vasco. Não, Quais é era que são aqueles exatamente jogadores que hoje em dia te despertam mais a atenção, que gostas mais de ver? Começar pelo LeBron é incrível, com a idade que ele tem e com os quilómetros que ele tem nas pernas, como é que ele ainda consegue resolver e estar ao mais alto nível, não é? Num patamar ainda muito acima de muita gente. Exato, é um jogador que eu tenho muito respeito. Depois adoro o Luka Doncic, acho que é um jogador que é novo e que tem um futuro incrível, e eu lembro-me de vê-lo jogar no Real Madrid e sabia que ele ia ter futuro na NBA, mas também sinceramente nunca pensei que ele conseguisse estar a ter a carreira que tem. O Giannis Antetokounmpo também é um jogador que adoro vê-lo jogar, só pela maneira como ele se entrega. Há vários, mas esses três são definitivamente top. Muito bem. Olha, está aqui o Roriz a dizer que vê semelhanças entre ti e o Darius Garland dos Cavaliers. Não sei. Bem, ele é um jogador excelente, vai jogar em casa, não é? Pelos All-Star, e acho que os Cleveland também estão a fazer uma época incrível. Incrível. Do Ricky Rubio, que também infelizmente estava a jogar bem e teve o problema no joelho, mas eu por acaso adoro jogadores que quase ninguém fala, que a gente não conhece, não tem se calhar a atenção que deviam ter, e esse é um jogador que desde que foi escolhido no draft tem sido sempre a subir, e fico contente dele poder jogar em casa e ser All-Star pela primeira vez. Olha, Tisha, eu tenho aqui uma pergunta, mudando aqui um bocadinho disso. Isto é um bocadinho mixórdias, nós vamos saltando aqui, depois vamos para ali. Mas eu queria perguntar, se tu, comparando agora a situação dos Estados Unidos relativamente a Portugal, se tu tivesse algum tipo de poder para tal, o que é que tu aproveitavas da cultura norte-americana, desportivamente, obviamente, para implementar em Portugal? Pronto,
todo o sistema aqui é diferente. Se nós olharmos, a escola é por onde tudo começa no desporto, não é? E nós aí não, nós aí temos, se os pais quiserem que o filho ou que a filha jogue um desporto, tem que ir a um clube. É completamente diferente, às vezes também têm que se deslocar e em cidades grandes têm que trânsito, essas coisas todas, não é? Aqui é tudo na escola, portanto eles começam a jogar no high school e jogam vários desportos, depois passam para uma universidade onde podem jogar também vários desportos ou escolher só um, e é tudo muito mais fácil de conduzir. Aí é tudo, se calhar um pai até escolhe o futebol para o filho, ele se calhar nem gosta de futebol. E então aqui, como tudo é baseado no desporto escolar e as crianças podem jogar vários desportos porque são em épocas diferentes, dá para jogar beisebol no verão, dá para jogar se calhar futebol americano e depois quando acabam dá para jogar basquete, e às vezes até se vê jogadores que têm aptidão para jogar vários desportos e depois têm que escolher um. E em Portugal é quase impossível porque os pais muitas vezes são os que decidem aquilo onde vão pôr os filhos, ou a nadar, ou na natação, ou no ténis, ou no futebol, ou no basquete, e têm que ir por um clube, depois se mudarem de casa se calhar têm que mudar de clube. É complicado também em termos de se calhar logísticos, de andar com os miúdos para trás e para a frente, e acho que aqui o sistema, porque é tudo nas escolas, torna um bocadinho as coisas mais fáceis, portanto seria bom que este sistema fosse também adoptado na Europa, mas é uma coisa que é completamente diferente e se calhar nunca vai acontecer, embora nós na Europa tenhamos o desporto escolar, é completamente diferente da competição que nós podemos encontrar num clube, não é? Mas essa para mim é a diferença mais patente. O modelo de formação deveria ser repensado, talvez, não é? Pois, mas tem que se mudar muitas coisas e se calhar Sim, só burocracia, meu Deus. Até porque tu falaste aí de um assunto para mim é essencial, que é enquanto vocês nos Estados Unidos têm contacto com vários desportos e as crianças têm a possibilidade de saber qual é que é o desporto que lhe faz clique, nós em Portugal muitas crianças passam ao lado, se calhar, de algumas carreiras porque nem sabem que gostavam de jogar basquete ou que gostavam de jogar ténis, porque nunca tiveram esse contacto. E nós podemos falar de desporto, como podemos falar de música, tantas artes que não são focadas na escola, em que depois são paixões que aparecem já se calhar numa fase tardia da vida, em que depois as pessoas olham para trás e pensam: como é que eu não descobri isto há mais tempo? E depois lá está, depois é sempre o cunho pessoal dos pais, em que tentam, ok, vamos te pôr num desporto, mas há tantos, não é? Então vais para o desporto que eu gosto. E as coisas nem sempre funcionam assim. E eu também concordo plenamente contigo, acho que infelizmente o nosso modelo de educação, não só a nível desportivo, mas de outras vertentes, ainda está muito aquém, e depois também fica complicado porque os pais têm a sua vida, as crianças já passam muitas horas na escola e depois, para além disso, ainda terem atividades extracurriculares, é tudo uma carga horária muito grande, e depois onde é que se mete o espaço com a família no meio disto tudo? Ou seja, há aqui uma panóplia de situações que dificulta muito, e a verdade seja dita, depois quem sofre com isto são as crianças, porque exatamente nem sabem do que gostam quando chegam ali à altura do secundário, em que têm que decidir, então vá, o que é que queres fazer da tua vida? E eu falo por mim, eu vou para onde os meus amigos forem, porque é a experiência que nós temos, infelizmente é esta. Mas pronto, mudando de tema, porque podíamos estar aqui agora. Sim, isto é uma discussão que muito complexa, assim, que exige mais. Sim, olha, Tish, eu tenho aqui uma perguntinha que é interesse pessoal, que eu acredito que tu já tiveste a possibilidade de visitar muitos pavilhões aí na América. Qual é que é para ti, ou quais é que foram para ti, assim, os mais incríveis? Aqueles que tu sentiste mesmo o poder do público, porque muito se fala que em Utah o ambiente do público é muito forte, no TD Garden. Estes pavilhões são conhecidos por essa atmosfera. Para ti, quais é que foi os pavilhões mais imponentes que encontraste? Sem dúvida o Madison Square Garden em Nova York. E até posso dar um exemplo específico, que foi em 99, onde aconteceu o primeiro All-Star Game da WNBA, que foi exatamente no Madison Square Garden, o pavilhão cheio, e foi o Whitney Houston que cantou o hino. Então é um momento que é bastante marcante, porque fui parte desse momento histórico, e também jogar numa que é a meca, não é? De todos os pavilhões mundiais, para mim e para muita gente, e realmente jogar no Madison Square Garden foi incrível, e ser a Whitney Houston, que era uma pessoa que eu adorava, ter sido ela a cantar o hino também foi bastante marcante.
Ficaste arrepiada logo nesse momento. Arrepiadíssima, exato. E depois, se calhar, outro também pelo historial, não é? Eu joguei pelas Sparks durante 2 anos e jogámos no Staples Center, que agora também já não se chama isso, mas eu cheguei a jogar no Fórum, que era o pavilhão dos Lakers, onde eles também ganharam tantos títulos e onde lá está o Magic e o Kareem e o James Worthy jogaram. Portanto, eu cheguei a jogar no Fórum, que antes dos Staples fazer esse pavilhão, nós no início da WNBA jogávamos nesse pavilhão que também era bastante mítico, que já não existe, e agora o Staples Center também existe, mas já não tem esse nome. Então eu acho que foram desses dois, o Madison Square Garden e o Forum, e também o Staples Center que me marcaram mais. E pela Europa fora, qual foi... Eu sei que tu jogaste na Turquia, portanto provavelmente a resposta será turca, mas qual foi aquele estádio que depois respeito, em termos de ambiente, atmosfera, dos adeptos? Tu jogaste em vários países, muitas das vezes cada país tem a sua própria cultura. Qual é que foi aquele estádio que te marcou? Em Turquia, Fenerbahçe Galatasaray, incrível. Bate o resto por... Não, aliás, eles até começaram a não deixar os adeptos da equipa adversária vir, porque havia mortes e tudo, polícia... aquilo era incrível, mandavam moedas de tudo, não é? Podiam pôr fogo na bancada, e também eu acho que o pavilhão de Salamanca, infelizmente agora com o Covid, já há 2 anos que os pavilhões não estão tão cheios, se calhar como estamos acostumados, mas eu joguei pelo Spartak Moscovo e jogámos contra o Salamanca na final da Eurocopa, e jogar em Salamanca, o pavilhão não é enorme, mas sei lá, pá, umas 5.000 pessoas e o pavilhão cheio, e com bastante... São pessoas que vivem bastante o jogo também é um pavilhão que está aí mesmo ao lado, não é? Que tem grandes adeptos. Como é que um jogador, eu pergunto por mera curiosidade, como é que consegues, dentro de campo, em jogo corrido, ignorar o que se está a passar à tua volta, ou é impossível ignorar? Não, é possível. Para mim eu bloqueava tudo e às vezes o mais difícil era poder comunicar porque não se conseguia ouvir nada, então por isso é que também temos muitas jogadas e tudo que é gestos, são gestuais para as pessoas saberem o que é que nós estamos a fazer, principalmente ofensivamente, mas sim, às vezes era complicado comunicar umas com as outras porque não se conseguia ouvir nada. Sim, há um vídeo curioso até na internet do Chris Paul num pavilhão, já não me lembro qual é que é, em playoff em que ele, num timeout, eles agora têm o microfone e tudo isso, né? E apanham o Chris Paul a dizer exatamente isso aos companheiros, tipo, malta, vocês não me vão ouvir e eu não vos vou ouvir, por isso olhem para mim e vejam o que eu estou a fazer e vamos jogar assim, tipo, não vale a pena estarmos aqui a gritar porque não vai acontecer nada, por isso olhem para mim. E sim, por isso eu acho que o ambiente, porque depois é curioso, porque esse ambiente tanto funciona para um lado como para o outro, tanto para os jogadores que estão a jogar em casa como para os visitantes, mas Aliás, imagino. se quisermos falar de pavilhões míticos, eu joguei mas pronto, quando eu jogava nos Sacramento Monarchs, tínhamos bastantes fãs, mas os Kings, que vinham lá os homens com, com as cowbells, não é? Das companhias das vacas, nem sequer sei como é que se diz elas, chinetas lá das vacas, e aquilo era um ruído ensurdecedor, não se podia ouvir nada. Eu lembro-me que estava um senhor que levava sempre uma para trás, estavam a jogar com os Lakers e o Phil Jackson dizia, eles não me conseguem ouvir. Então acho que nesse momento, nessa altura, nesse ano, os Kings tinham uma equipa incrível e a atmosfera que se vivia dentro do Arco Arena era incrível. Sim, né? Porque depois todo esse ambiente depende sempre do estado da equipa. E nós vimos muito isso com os New York Knicks. Mesmo os Knicks, apesar de mesmo quando estão em baixo, conseguem ter sempre ali uma atmosfera engraçada no pavilhão. Mas nós vimos o ano passado aquele playoff. O ambiente. Foi inacreditável, em que já dava saudades. E eu tenho um respeito enorme porque eu tenho zero confiança na minha concentração, por isso eu quando vejo, por exemplo, o Giannis a ser quando vai à linha de lance livre, a arena toda a contar de 1 a 10 e ele mesmo assim fazer, Ou 15, depende. Ou 15, é verdade. Nesses momentos mais importantes em que muito provavelmente o resultado do jogo está em risco, os jogadores que enfrentam obviamente que há estratégias para contornar isso, mas obviamente que também cada jogador lida à sua maneira e uns respondem melhor e outros menos bem. Mas eu tenho um respeito imenso por esses jogadores que enfrentam ali, porque ali chega a ser ao detalhe, ali um lance livre falhado pode fazer a diferença.
e, portanto, ali encarar uma arena que está contra ti, e mesmo assim conseguires ter a concentração, por isso é que muitas das vezes vocês fazem, aquilo é um gesto muito mecanizado, que vocês treinam milhares e milhares de vezes, para que aquilo seja realmente uma coisa mecânica e tudo o que for fora disso, fique realmente fora disso. Portanto, pá, tenho um respeito enorme. Nos playoffs é uma das coisas que mais gosto de ver. É como é que um jogador reage a determinado tipo de pressão. Pá, e tenho um respeito enorme por isso. Sim, olha, então, Tish, agora ia-te fazer. Queria saber a tua opinião, porque nós este ano já tivemos um momento caricato com o Devin Booker, em que num jogo contra os Verdade. Contra os Toronto meus Raptors, pá. Incrível. Coitada da contra minha os mascote, Toronto pá. Raptors, ficou chateado porque a mascote dos Toronto estava-se a mexer demasiado ali atrás dele. Mas se calhar é engraçado porque não havia fãs. Então Pois, a mascote nesse verdade. momento vê-se e ouve-se muito mais, não é? tem um holofote em cima dele. Mas também achei para um jogador do calibre Do calibre, é. do Devin Booker estar a reclamar por uma mascote estar não sei, a tirar a sua concentração, pareceu um bocado ridículo. Aliás, ele foi bastante ridicularizado aqui nas redes sociais, havia até memes e tudo que Sim. fizeram dele. Mas aí foi exatamente, para mim é pior não haver barulho nenhum do que haver barulho. Eu acho que uma pessoa que se concentra mais, porque estamos habituados, do que exatamente estar a jogar sem fãs, como por exemplo na borbulha. Na bolha. Onde eles não havia tanto ruído, acho que é muito mais difícil nós concentrarmos. Sim, e é curioso falares disso porque nós já ouvimos imensos jogadores a falar que experienciaram a bolha e disseram, houve jogadores que explodiram na bolha e houve jogadores que, pelo contrário, tiveram abaixo das expectativas da bolha, porque nós sabemos que há jogadores que vivem do alimento que é dado pelo público. Lembro-me do Embiid, é um jogador que vive para o público e come a energia que vem das bancadas. E depois tivemos jogadores como, lembro-me do duelo entre o Jamal Murray com O Donovan Mitchell. o Donovan Mitchell, foi uma coisa inacreditável. E até o próprio Anthony Davis tem uma bolha inacreditável, porcentagem de lançamento absurdas. E depois nós já ouvimos certas picardias entre jogadores. Eu lembro-me de, acho que foi o Tatum que a falar para o Tyler Hero, que lhe diz: sim, mas tu és um jogador de bolha, porque o Hero também explodiu nessa bolha. E ainda sentimos isso, que há jogadores que funcionam melhor nesse silêncio e há outros jogadores que não. Então o caso do Ben Simmons acho que é o mais flagrante, não é? Em que aquilo, imagino agora quando ele voltar a Filadélfia, como é que vai ser? Se calhar vai arranjar ali uma lesão, vai arranjar ali uma lesão para não jogar esse jogo, mas se aquilo houver ali um confronto de playoffs entre Brooklyn e Filadélfia, vai ser incrível. Vai ser inacreditável. Que vá a 7 jogos, por favor, que eu quero ver o mais impossível. Acho que vai ser inacreditável. Olha, Tisha, temos aqui uma pergunta. Olhando ainda para a tua carreira, o que é que tu gostarias de que tivesses sido melhor? Aqui o Rorix pergunta-te se era a nível de atleticismo, a tua força de explosão, tamanho. Onde é que sentiste que estavam as tuas maiores fragilidades? Eu acho que aquilo que eu fazia melhor era passar a bola e se calhar às vezes, como passava tão bem, tinha tão boas jogadoras a jogar comigo, companheiras, não é? Se calhar às vezes esquecia-me um bocadinho de mim e não assumias? Não assumia ou não lançava ou não buscava o meu lançamento, então talvez discernir um bocadinho melhor, saber, às vezes o nosso ponto forte também acaba por ser o nosso ponto fraco, não é? Quando fazes uma coisa tão bem, acabas por fazer, também te impede de fazer outras coisas melhor, então acho que talvez isso, ter um bocadinho mais de discernimento de quando era para mim e em vez de passar tanto. Eu acho que um excelente exemplo disso é o que o Chris Paul faz, não é? É por isso que ele é tão bom, porque ele acaba o jogo com imensas assistências, mas depois também sabe assumir quando tem que assumir, e isso prova-se no final do jogo em que acaba jogos e jogos sem nenhum turnover, um jogador que toda a ofensiva daquela equipa dos Phoenix Suns passa pelas mãos dele, e acabar um jogo sem turnovers é uma coisa inacreditável. E isso mostra também que é a importância do que estás a dizer, de perceber o momento e perceber quando é que temos que assumir, quando é que temos que passar a bola para o lado. Eu acho que o Chris Paul nesse aspecto deve ser um dos melhores de sempre que já passou pela NBA. O Rorix também faz-nos lembrar, estávamos a falar da bolha do TJ Warren também, que fez também de repente parecia o Michael Jordan. Aquilo foi uma coisa inacreditável. Pedro, tens aí mais alguma pergunta? Estou aqui não, a ver. Acho que não. Deixa-me só aqui andar para trás. Deixa-me ver.
Não, mas aqui o Magic há pouco falou como é que foi vivido aquele percurso na NCAA, até à final com o Tennessee. É um dos jogos que ainda está aqui atravessado, não é? Porque pronto, é um título que eu não tenho, que gostava de ter, que é um título universitário, e tivemos tão perto. Por acaso é engraçado porque faz 25 anos que nós estivemos na Final Four, que foi em 1997, então nós até tínhamos íamos para nos encontrar em Old Dominion, mas depois caiu um nevão e foi tudo cancelado, mas era para festejar essa equipa que conseguiu chegar a Cincinnati em 1997, e nós tivemos a oportunidade de ganhar a Stanford, que eram os grandes favoritos. Nós ganhámos na meia-final, um jogo que foi super emotivo, estávamos a perder por 17 pontos, conseguimos recuperar, fomos a prolongamento e depois ganhámos um jogo incrível, e passado menos de 48 horas eu nem consegui dormir nessa noite porque pareceu exatamente que tínhamos ganho o título, porque ganhámos a melhor equipa, e entretanto o Tennessee jogou com o Notre Dame, que foi um jogo super fácil, e aconteceu exatamente a mesma coisa contra o Tennessee. Estávamos a perder, conseguimos recuperar, mas depois no fim acho que acabou a gasolina, não conseguimos fechar o jogo e ganhar, e são só 40 minutos que temos para decidir que somos a melhor equipa. Já tínhamos ganho a Tennessee nessa época em casa, e sei que como conjunto tínhamos melhor equipa, mas nesse dia não conseguimos provar isso, e infelizmente é um título e é um jogo que ainda está aqui atravessado, mas olhando para trás, pronto, ninguém gosta de levar segundo lugar, porque é como levar a medalha de prata nos Olímpicos, mas depois uma pessoa pensa, realmente há equipas que nem sequer chegaram aí, não é? E lá está, ter chegado e ter partilhado esse momento também com a América, com a Clarice, foi incrível. O Caldinhas pergunta-te planos para o futuro. Passa agora muito pela tua GM de uma liberdade nova equipa, quem sabe? Gostavas de ter o papel de GM numa equipa no futuro? Nunca se sabe, eu nunca digo que não, mas neste momento estou feliz com o que estou a fazer, e é isso que quero, mas eu nunca fecho a porta a nenhuma outra oportunidade que possa aparecer, principalmente se tem a ver com o basquete, e principalmente se tem a ver com o basquete feminino, mas neste momento estou satisfeita com aquilo que estou a fazer, e tenho responsabilidade com as jogadoras que tenho, e é isso que estou focada em continuar a fazer o meu melhor trabalho como agente. Olha, e diz-me uma coisa, nós já estava na altura de termos uma treinadora na NBA. Muito se falou da Becky, entretanto acabou por não acontecer. Parecia que já estava ali, já aos anos que se fala que o Popovich estava ali a trabalhar na sua sucessora, parece que não vai acontecer. Achas que... Becky não, porque ela acaba de assinar com Las Vegas Aces, portanto ela voltou para a WNBA para ser treinadora principal e também a GM delas. Eu acho que a Becky estava preparada, mas sinceramente não sei se o mundo está preparado para haver uma treinadora na NBA. Eu acho que ainda há muito caminho para percorrer. Eu às vezes a NBA ou a ESPN faz um post no Instagram de alguma coisa do basquete feminino, e os comentários 90% são horríveis, e eu detesto às vezes até lê-los, mas é também uma boa, sei lá, um bom sinal para saber onde é que as pessoas estão e o que é que elas realmente pensam das mulheres e das mulheres no desporto, não é? E não vou dizer que é a maioria das pessoas, que geralmente as pessoas que comentam esses comentários tristes muitas vezes, eu nem respondo porque não gosto de tempo a essas pessoas, mas eu acho que o mundo não está preparado para haver uma mulher na NBA a mandar numa data de homens, não é? E então eu acho que um dia podemos chegar lá, mas ainda não estamos preparados. Não, e acreditas, Tisha, porque vamos imaginar que a Becky acabava mesmo por assumir a equipa dos Spurs. Não acreditas que, exatamente por tudo o que estás a dizer, é uma situação muito mais frágil para uma mulher, porque vai ter muito menos espaço de manobra, digo eu, com a realidade de hoje em dia, talvez. Logo, em que teria muito menos espaço para conseguir se impor o seu trabalho e tudo mais, e era muito mais fácil atirar-se as culpas para cima de uma treinadora, sendo ela mulher, do que se fosse um homem, verdade seja dita. Sim, sem dúvida. Por isso é que eu acho que não seria justo também oferecer o trabalho a uma pessoa que está preparada, que eu acho que ela está preparada e que tem nível para ser treinadora da NBA. Aliás, ela já o fez de uma maneira muito simples, e não
comparativamente, mas fez-lo na Summer League, onde ela ganhou e estava a conduzir a equipa dos San Antonio Spurs em Las Vegas, penso que há 4, 5 anos, e era ela que levava as rédeas dessa equipa e era a treinadora principal, mas é completamente diferente, não é? Então, como eu disse, eu acho que ela estava preparada e podia fazer esse trabalho ao mais alto nível, mas o mundo em si não está preparado e se calhar ia receber muitas culpas que se calhar não eram justas. E a nível dos jogadores, achas que os jogadores já estão preparados para ter uma treinadora? Eu tenho várias colegas que são neste momento treinadoras adjuntas de equipas da NBA e eu acho que o nível de respeito que eles têm por elas é incrível e são respeitadores, mas nunca se sabe, às vezes podem não ser os 100% e haver um ou dois que podem causar problemas, e então também é difícil porque muitas vezes elas podem tentar ignorar, mas no fim sempre pensam isto está a acontecer porque eu sou uma mulher ou porque... Não é? E falamos também desta geração que é um bocadinho diferente, não é? Mas eu penso que sim. Aliás, eu um dia espero que nós nem tenhamos que falar se é homem. Seja um assunto, não é? Exatamente. Se merece ter este trabalho, pois que o tenha e que deixe de ser notícia de uma mulher ganhar esta quantidade de dinheiro ou de ter este trabalho, porque afinal isso é tudo coisas que não deviam interessar, não é? Afinal de contas, se uma pessoa é competente para ter este trabalho, pois que o tenha. Claro. Sim, que seja válido por isso. Eu acho que quando chegar então à altura de termos a primeira mulher a treinar uma equipa da NBA, acho que também o papel do front office vai ser muito importante para defender, porque também depende da realidade da equipa para que essa pessoa vai assumir, mas terá que ser sempre ter muita coragem, porque abrir essa porta vai ser sempre uma porta difícil de se abrir e vai ser muito criticada por tudo e mais alguma coisa, certamente, mas eu acho que é uma questão de tempo até se abrir e começar, como tu dizes, chegámos à fase em que homem ou mulher, não interessa, é mais um candidato para ocupar um lugar. O que conta é a qualidade, não é o género. Exatamente. Acabou. Exato. Olha, já estamos quase aqui a acabar, mas ainda tinha aqui mais uma perguntinha aqui do PF Soares, que pergunta o que é que falta ao basquetebol português para dar o salto e ser uma modalidade mais importante. Na economias, na NBA se fez algo em grande, e que tal uma plataforma que facilitava as jogadoras portuguesas a acesso às bolsas universitárias americanas? Achas que falta esta informação? Achas que essa informação não está a passar para quem as procura? Eu acho que as jogadoras e jogadores portugueses que querem vir para os Estados Unidos e ter uma bolsa de estudo, elas, não é como nos meus tempos, não é? Eu não sabia quando é que ia começar, não havia internet, acho que agora há montes de oportunidades. Aliás, eu estou sempre disposta a ajudar alguém e pôr em contacto alguém que tenha esse sonho, porque acho que se é uma coisa que eles querem e que querem ir atrás dele, é importante que eles o façam, não é? Para mim, eu digo sempre, eu sou sempre da opinião que se tem o sonho de vir para os Estados Unidos, que venham. E para mim resultou, pode não resultar para toda a gente, mas eu digo sempre, se queres fazer alguma coisa, falo. Eu prefiro fazer e não ter sucesso do que não fazer e depois passar a vida toda a pensar, e se tivesse feito, não é? Portanto, é melhor arriscar e falhar do que nunca arriscar, no meu sentido. Eu acho que essa informação é possível, acho que há até bastantes agências na Europa e aqui nos Estados Unidos que dão essa oportunidade a jogadores e jogadoras que querem vir para os Estados Unidos com uma bolsa de estudo. Portanto, são serviços que se podem encontrar na internet nestes dias. Portanto, eu acho que isso há plataformas que facilitam essa viagem. Qual era a outra parte da pergunta? Era se achas que se poderia, ele fala aqui na situação do Nemias, que não se deu se calhar a devida importância que se deveria ter dado sobre o Nemias, porque também, verdade seja dita, muito que aconteceu no Twitter foi com base no que foi feito por páginas como a nossa, e que fizemos então todo este tsunami que aconteceu no Twitter, mas se não estou em erro, houve uma outra notícia na televisão, nos canais. Sim, isso devia ter sido capa de jornal, não é? Mas isso, Sim. com quem é que vamos culpar? Isso é a realidade portuguesa, que a comunicação social, uma pessoa abre um jornal, a Bola, ou Record, e se o jornal tiver 30 páginas, nós sabemos que 25 vão ser de futebol,
mais uma para o futebol da segunda, da terceira divisão, e depois 3 para o resto das modalidades todas, não é? Portanto, isso sempre foi a realidade portuguesa. É uma realidade que temos que viver com ela e saber lidar com ela e continuar a agradecer às outras pessoas e às outras companhias ou redes que cobrem o basquete, tanto o masculino como o feminino, e dá graças que nestes momentos não dependemos só dos jornais para ter informação sobre aquilo que queremos ter informação, e acho que neste momento vocês também estão de parabéns pelo trabalho que têm feito e dar o nome ao basquete português e ao basquete de uma maneira internacional, porque se nestes dias nós queremos obter alguma informação, mesmo que tenhamos que pesquisar mais, é possível obter essa informação. Sim. Então, Está mais perto. Exatamente, e agradecer às pessoas que investem também o seu tempo e a pesquisa para dar essa informação às pessoas que necessitam. Eu não estou a ver como é que este podcast pode subir mais. Eu, por mim, dou o projeto como fechado. Vai, vamos à nossa vida. Obrigado. Olha, não sei, nota-se do chat que tiver mais alguma pergunta, nós estamos no final da nossa conversa. O Magic pergunta aqui se algum jogador portuguesa que tu conheças, que esteja neste momento no contexto universitário, que esteja nas cogitações de chegar à WNBA. Conheces alguém que possa estar nesse caminho? De certeza que conheces algumas. Mas conheces alguém que se esteja a destacar neste momento? É difícil, porque as jogadoras que estão aqui também não jogam em universidades de grande gabarito, não é? Que estão sempre na televisão, algumas são jovens, portanto é continuar a evoluir, acho que isso é o mais importante, e também não perderem esse sonho e essa esperança, porque nunca se sabe o salto que uma pessoa ou que uma jogadora pode dar de freshman para senior, quando é realmente a possibilidade de ser escolhida no draft, e também, como já disse várias vezes, que esperemos que hajam mais equipas para também abrir essas mais oportunidades para mais jogadoras, e eu espero que, não sei quando, mas seja uma questão de tempo, não é? Para breve que nós tenhamos outra jogadora portuguesa na WNBA, seria um prazer e um orgulho enorme. Tal e qual. Muito bem. Temos aqui, não sei se temos aqui mais alguma pergunta. Temos aqui uma pergunta do João Correia, que pergunta: numa altura em que cada vez mais se discute a discriminação e desigualdade entre géneros, o que tem a dizer por só agora haver um jogador masculino português na NBA, especialmente tendo em conta não só a Tisha já ter entrado na WNBA há tanto tempo, mas também por se ter tornado numa das melhores de sempre? Ora bem, discriminação e desigualdade e ter um jogador na NBA. Portanto, para mim, a discriminação e desigualdade muitas vezes é comparada ao feminino e o masculino, não é? Portanto, para mim, eu acho que não está... o Nemias ter entrado na NBA... Não está correlacionado, não é? Sim, não acho que seja por aí. Não entendo muito bem a pergunta, mas afinal, o que importa às vezes não é o tempo que se demora a chegar, é quando se chega, nós tínhamos de ter a oportunidade de agarrá-la bem, e foi isso que eu disse ao Nemias, às vezes o mais fácil é entrar, o mais difícil é conseguir permanecer, e para uma pessoa não se relaxar por ter entrado, então ele continuar a dar tudo o que tem para os portugueses continuarem a ser orgulhosos daquilo que ele está a fazer e de ele continuar a querer ser o melhor que possa ser, não é? Eu acho que o futuro do Nemias vai ser grande, este é só o começo, e nós continuamos a acreditar nele e a dar-lhe muita força e motivação para que ele continue a crescer. Já tiveste possibilidade de mostrar isso sacramento ao Nemias? Não, ainda não tive a oportunidade nem de o conhecer pessoalmente. Já trocámos algumas mensagens e, claro, quando ele foi escolhido no draft, ainda por cima porque foi Sacramento, o meu telefone não parava, eu assim, o mesmo é o meu filho. Mas eu senti-me, meio orgulhosa, porque realmente o meu telefone não parava de saber como é que é ir para Sacramento e ele ser escolhido e o primeiro português, blá blá blá. Mas, claro, nós trocámos algumas mensagens e desejei-lhe toda a sorte do mundo e dei-lhe exatamente esse conselho, que o mais fácil às vezes é entrar e o mais difícil é permanecer e ter uma carreira longa, e para ele, claro, dar tudo. Nós sabemos que ele é um trabalhador incrível e que vai continuar a fazer tudo o que possa fazer para ser o melhor jogador que possa, e realmente agarrar nesta oportunidade com duas mãos e dar tudo o que tenha para dar. Sim, e independentemente do que acontecer, já conseguiu fazer história, portanto está de parabéns por isso. Agora é rezar para que ele continue a fazer. Bem, olha, Pedro, eu daria por concluído aqui o nosso... Eu também, acho que ficou bem. Estava nervoso no início, mas a Tisha pôs-nos à vontade, portanto. É verdade. Estou com a sensação de dever cumprido. Parece que os convidados éramos nós, não era?
Também Não se senti esqueçam, aqui. não se esqueçam de dar assistência ao Gui, porque foi ele que deu a Pois assistência. é, olha, Pois é. ainda bem que te lembraste disso. Pá, agradecer ao Guilherme Lalang, que já esteve aí no chat, não sei se ele ainda está. Gui, muito obrigado. O Gui foi, para quem não sabe, quem fez o A Connect, ponte. quem fez a assistência para a Tisha estar aqui. Pá, muito obrigado a ele também. Obviamente também obrigado a ti, Tisha, por teres aceito, mas sem ele nós não teríamos provavelmente conseguido chegar até ti. Portanto, também um enorme agradecimento ao Gui. Ele sabe que nós gostamos muito dele. E em breve, provavelmente estarão aqui os dois numa segunda oportunidade. Portanto, obrigado, Gui. E obrigado, Nem mais. Obrigada a vocês por me terem convidado e boa sorte para aquilo que continuam a fazer e num país que é muito de futebol, que continuem a lutar para que consigam dar esse espírito de que o basquete é o desporto rei, não é o futebol, não é? Nem mais. Vamos fazer por isso. Nem mais. Malta, agradecer então a todos vocês que estiveram desse lado. É lógico que esta conversa vai estar disponível na íntegra no nosso YouTube, por isso, muito obrigado e nós voltamos para a próxima. Fui.